Muito bem, muito bem. Essa é a nossa quarta aula já, de um total de 6, que nós estamos gravando para esse período de férias de 2023, janeiro de 2023. Eu sou o pastor Alexandre Edineiva, sou pastor aqui da Segunda Igreja Batista em Pouso Alegre, e a nossa escola bíblica dominical fica de férias nesse período, e nesses dias, nesses domingos, eu sempre deixo uma série de lições gravadas aqui, para que você continue tendo contato aí com a sua formação bíblica, mesmo passeando, visitando seus parentes, recebendo as suas visitas em casa também. Então vamos lá. A gente já falou da criação da família, o plano de Deus para a família. Agora a gente vai partir para algumas coisas nessas últimas lições um pouco mais práticas, tá? Então, coisas do nosso desafio como família no tempo que nós estamos vivendo. Uma coisa muito importante é firmar aqui uma coisa que eu acredito e eu tenho muita convicção no que eu vou dizer aqui agora. A teologia, ela não pode estar despreendida do olhar em relação à sociedade para a qual ela é apresentada, nem o tempo, né? Ou seja, a gente precisa sempre fazer uma teologia olhando o lugar e o tempo, né? Então, obviamente, a forma como nós aplicaríamos as verdades bíblicas nos Estados Unidos de 1840 vai ser diferente do Brasil de 2022, 2023. Então, existem diferenças, sim, e não é que a palavra de Deus muda. O que muda são os espectadores, o que muda são as pessoas. E olhando para essas pessoas, a gente tenta sempre, com muita misericórdia, muito amor, traduzir, né, aquilo que a palavra mostra. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre inimigos ou influências e inimigos externos e internos que a família enfrenta hoje, tá? E vamos olhar um texto bem básico aqui, para a gente nortear o nosso pensamento, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos pegar esse versículo 3 aqui, ó. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. O que Paulo está dizendo aí para a igreja que estava ali naquela cidade tão complicada como Corinto, né? Que apesar, né, de nós não termos como nos desligar da nossa realidade humana, daquilo que de fato nós somos, daquilo que de fato nós vivemos, né, a nossa forma de agir, de pensar, precisa ter um padrão mais elevado, ela precisa ter um padrão bíblico. Então, pensando nesse sentido, a gente entende que Paulo está dizendo para eles, olha, eu entendo que a vida de vocês tem desafios, só que esses desafios não podem ser encarados e essas dúvidas e conflitos não podem ser respondidas olhando a sabedoria humana. A gente tem que olhar para a Bíblia. Então a gente vai falar um pouquinho dessa questão aí das influências, né, dos inimigos internos e externos da família. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa internamente, a gente precisa entender que a família é composta de pessoas diferentes. Tem um ditado aqui no Brasil que a gente diz que nem os dedos da mão são iguais. Então, a nossa família é formada de pessoas diferentes. E essas diferenças, elas se impõem como o grande desafio nosso para viver em família, né? As pessoas pensam diferente, mesmo tendo sido criadas igual, né? As pessoas se comportam de forma diferente e até às vezes expressam valores diferentes, mesmo tendo o mesmo pai e a mesma mãe. Então, o primeiro desafio interno é a questão da diferença entre as pessoas. Em Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 48,
Os próprios discípulos de Jesus chegaram um momento ali que eles começaram a discutir entre eles quem seria o maior no reino dos céus. O que eles estavam querendo questionar Jesus? Qual de nós aqui vai ser o mais importante? Qual de nós aqui terá mais destaque? Qual de nós aqui vai se destacar dos demais, né, como grande diferencial? Jesus, muito sabiamente, saindo desse debate humano, né, então, Jesus não perguntou quem tinha diploma, quem não tinha diploma, quem fez tarefa, quem não fez tarefa, quem era mais amoroso, quem não era mais amoroso. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles, né, e diz, quem não se fizer como criança não será digno do reino dos céus, e mesmo o maior no reino dos céus vai ser menor do que uma criança. Então Jesus ele tira o foco dessa mentalidade humana de tentar colocar as coisas em patamares e começa a trazer valores para dentro do debate. Então, mesmo que haja diferenças entre as pessoas dentro de casa, tem coisa mais importante do que as diferenças, né? Que é o conceito de amor, de respeito, de família, de continuidade da família. Essas coisas precisam estar acima de questões financeiras, de questões de formação, de questões ideológicas, precisa estar acima de tudo. Uma outra coisa que são inimigos internos é o tal do conflito de gerações. Tá? Não se engane, a geração posterior ela tem a tendência a ser sempre superior à geração anterior. Pastor, não é verdade, a molecada hoje não sabe o que quer. Sim, em vários aspectos eles não sabem o que querem. Em outros aspectos eles vão se sobrepor à geração anterior. Foi assim comigo, foi assim com meu pai, foi assim com meu avô, foi assim com meu bisavô e vai continuar sendo assim. Uma geração, muitas vezes, não compreende a outra. Às vezes em maior grau, às vezes em menor. Mas, normalmente, uma geração tem dificuldade em entender uma nova geração. Eu vejo isso na minha forma de viver, porque eu sempre fui líder de jovens, eu fui líder de adolescentes. Então eu sempre achei que eu tinha uma cabeça jovem, uma cabeça adolescente, uma cabeça à frente. E hoje eu tenho dificuldades de compreender a forma de pensar dessa geração Z, dessa geração millennium, dessa geração que vem depois da minha, né? E que tem outros conceitos, outras formas de organizar a vida. E dentro de casa isso acontece também, né? Então, em maior proporção ou menor, sempre vai ter alguma divergência ali ligada à questão da geração, né? Esses dias, assistindo um programa de televisão, comentando com a minha esposa, a gente estava comparando que estilos musicais que eram tidos como marginalizados e horríveis do ponto de vista estético, musical, hoje a gente entende que não eram tão ruins assim, porque conseguiram piorar, né? E de contrapartida, a gente percebe novas roupagens de coisas antigas sendo modernizadas e dando cara nova, jeito novo. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que da mesma forma que dentro da família não existe maior e menor, uma geração atual ela não vai conseguir repetir na totalidade tudo aquilo que ela aprendeu com os pais. Porque apesar de eles terem aprendido coisas boas, tudo o que eles aprenderam precisa ser traduzido para o momento que eles estão vivendo. Então o grande desafio do pai, da mãe, é tentar entender qual que é a lógica do pensamento dessa nova geração. E essa nova geração, por sua vez, precisa tentar entender qual é a lógica do pensamento da geração anterior. Só que com um agravante, né? Deus ele é muito sábio aí quando ele coloca esse assunto, dizendo que, independente se o filho entende ou não o pai e a mãe, ele deve honra e obediência.
E o pai, independente se ele entende ou não o filho, ele não deve trazer irritação e senso de rebeldia para alimento da rebeldia desse filho. Então, a busca, do ponto de vista da orientação bíblica, é do equilíbrio, né? Então, quem é nova geração honra e obedece à geração anterior. Quem é geração anterior busca não irritar, não trazer constrangimento para a geração atual. Então, isso é um desafio bem complicado. Todos passaram por isso antes de nós e os que vierem depois de nós vão passar por isso também. O que me conforta é saber que os mesmos que se dizem tão à frente hoje, daqui 20 anos, vão sofrer a mesma coisa, porque haverá uma nova geração que vai superar a geração anterior. Vamos dar uma olhadinha, para a gente não ficar aqui só comentando, né? Vamos dar uma olhadinha também em Filipenses 2:4, que eu vou puxar um novo assunto aqui desses inimigos internos. Filipenses 2, versículo 4. A gente vai ler isso aqui, ó. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui a gente tem outro inimigo interno da família, que é o individualismo. Quando cada membro da família, da casa, começa a pensar em si mesmo e para de pensar no todo. Isso é o princípio do fim, porque vai gerar desunião, vai gerar esfriamento, vai gerar separação, vai gerar um falso sentimento de independência, porque isso não existe. Todos nós somos dependentes uns dos outros. Ninguém é tão bom que não dependa de ninguém nunca. Isso não existe, tá? Então, o individualismo é uma coisa que precisa ser trabalhada. Então, quando você percebe um filho se destacando e ele cada vez menos dependente, tem que tomar cuidado para não transformar essa independência, que é super sadia, em individualismo. A gente precisa incentivar os nossos filhos a serem independentes. Nós precisamos trabalhar na cabeça dos nossos filhos a chegarem num determinado momento que eles possam formar uma nova família. Então eles terão que ser independentes mesmo, em 3 aspectos, né? No aspecto financeiro, no aspecto emocional e na tomada de decisão. São 3 coisas que são fundamentais e tem a ver com essa libertação, você precisa ser independente, só que essa independência tem que ser sadia. Ela é muito diferente de individualismo, tá? O individualismo é um sentimento de que você não precisa, ou que você é melhor, né? Não tem ligação direta. Provérbios 4:23, a gente vai ler assim, ó. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração do homem, ele é enganoso. A gente pensa que conhece o próprio coração, a gente de fato não conhece. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o limite entre você ter autonomia e você ser individualista é muito tênue, e ele precisa ser cuidado dentro da família. Mas vamos falar agora de alguns inimigos externos, tá bem? A família sofre bastante, a gente tem sofrido muito nessa época com inimigos externos. E aí a gente vai para 1 João, deixa eu colocar a Bíblia aqui para gente. Vamos pegar aqui, ó, o livro, uma carta pastoral aqui, né? João, 1 João, capítulo 2, versículo 15, que eu separei aqui para gente. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui uma advertência, um apóstolo que viveu bastante, talvez o que tenha morrido mais velhinho, né? Ele dizendo, olha, não amem o mundo, não amem as coisas do mundo, porque elas são passageiras, elas são questionáveis, elas são muitas vezes reprováveis diante de Deus, né? Então tem um conselho aí
E aí a gente vai falar dos inimigos externos. Eu podia falar de muita coisa aqui, muita coisa, mas eu não tenho tempo para falar de todas as coisas. A gente precisaria de um congresso de famílias para a gente falar de todos os inimigos externos. Então a gente escolheu alguns poucos aqui para a gente falar nessa aula. E o primeiro deles é a mídia. Mídia. Antes de eu ser teólogo, antes de me formar, me preparar para o ministério pastoral, eu sou profissional de marketing. Então essa coisa da mídia está muito forte na minha cabeça. Eu penso nisso, pensei nisso durante muito tempo. E o que é a mídia? A mídia são os canais de comunicação que vão abordar, e às vezes de forma direta, indireta, respeitosa, desrespeitosas, de forma educada, de forma invasiva, enfim, ele vai abordar a população de um modo geral. As mídias chegam, né? Existem vários tipos de mídia. Tem mídia impressa, tem mídia televisiva, tem o rádio, você tem a internet, você tem hoje os aplicativos que rodam via internet, apesar de não ser um navegador diretamente, mas está ali ligado. Você tem hoje os algoritmos que criam personalidades e perfis para cada pessoa. Então você chega a pensar que a máquina te conhece, né, te oferecendo os anúncios os anúncios de coisas que você quer comprar, de coisas que você deseja. Enfim, a mídia está muito evoluída, né? A gente tem uma coisa hoje na internet que são as migalhas, são os cookies que a gente diz, né? As migalhas que são deixadas pelo caminho. Aquela coisa de que a internet é uma terra de ninguém, isso não existe mais. Tudo que você faz, deixa ali logins, deixa ali logs, cookies, né? Que a gente diz assim, que são pistas de quem é você, o que você gosta, o que você faz, o que você quer. Então, se a mídia antes já era um grande problema externo para a família, hoje é mais ainda. Muito mais. Porque o poder de influência da mídia é cada vez maior. Antigamente, você se preocupava com coisas básicas, mas não eram tão invasivas. Vou dar um exemplo. Quando você a maior rede de fast food do mundo hoje, ela utiliza basicamente vermelho e amarelo nas suas cores, né? São cores que trabalham no inconsciente das pessoas para que elas se alimentem mais rápido e não tenham paciência de ficar naquele lugar, porque são cores desconfortáveis, gera desconforto. Então, a mídia antes sempre teve, né, uma influência muito grande. Hoje é muito maior, porque a gente já não está trabalhando mais com a mídia focando no coletivo. Hoje ela trabalha no indivíduo. Então é muito perigoso. Então, a mídia, ela vai vender aquilo que ela quer e não aquilo que você precisa, tá bom? Isso é muito importante. Então, quando é que a mídia ela se torna inimiga da família? Ela se torna inimiga da família principalmente quando ela vai trazer valores imorais do ponto de vista cristão e vai vender aquilo com uma roupa, com uma embalagem, como se aquilo fosse bom para você. Esse é o grande problema. A mídia ela não vai colocar diante de você a situação como ela é. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que uma novela, ou uma propaganda, ou uma campanha de divulgação de uma empresa quer abordar o assunto do aborto. Ela não vai comunicar isso para a família pensando em posso ou não posso tirar uma vida. Não, nunca. Ela vai vender isso com outro enfoque. Então, a mulher ela tem direito sobre o corpo dela, né? A coitada das mulheres mais carentes financeiramente, que não tem acesso ao que uma mulher com mais poder aquisitivo tem. Oh, que injustiça! Então, a mídia ela vai pegar valores que não são valores cristãos e vai apresentar esses valores para a família embalado de um jeito que vai parecer bom. Então, Satanás ele se apresenta muitas vezes como anjo de luz
para enganar as famílias. Então eu não me assusto quando eu vejo alguém defendendo uma novela, defendendo um filme, defendendo um programa, defendendo um artista, porque aquilo é trabalhado de um jeito que a mente da pessoa se convence que aquilo é bom. Só que, mas o que o apóstolo João está dizendo aqui para a gente? A gente não pode amar esse mundo, as coisas desse mundo. A gente tem que sempre submeter aquilo que a gente está vendo ali, aquilo que são os valores bíblicos, os valores de Deus, né? Outra coisa, a mídia ela sempre vai vender para a família que existe os chamados especialistas, né? Então, tem um especialista em educação, tem um especialista em sexualidade, tem um especialista em conflitos sociais, tem um especialista em políticas públicas, tem um especialista. E esses especialistas, eles são realmente especialistas em corromper os valores de Deus. É impressionante como você não tem nenhum especialista, por assim dizer, que vai te apresentar um problema, uma problemática, mostrando ponto positivo, ponto negativo, ganhos, perdas, o que um grupo pensa, o que o outro grupo pensa, porque para mim isso é um especialista. É o camarada que conhece todos os pontos de vista, consegue transitar por todos eles e te apresentar a coisa como ela é. Mas não é assim que a gente vê. A mídia sempre vai trazer assim. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o objetivo ali de uma reportagem seja dar a entender que uma fazenda que já existe há 30 anos, 40 anos a fazenda já existe, aquela fazenda não deveria existir porque ali tinha que ser uma mata. Ok. Posso pensar que ali poderia ser ou não poderia ser uma mata fechada, virgem, preservada? Poderia, mas tem um ponto aí, que é o fato de que a fazenda existe há 30, 40 anos. Então aquela inicial de que aquilo deveria ou não ser uma... Beleza, podemos discutir, mas não é a realidade do que a gente vê naquele momento. O que nós temos ali às vezes? Nós temos uma família dezenas de famílias trabalhando, habitando aquele lugar, educando filhos, né? Você não tem uma mata nativa, mas você tem vegetação por conta do plantio. E, enfim, aí vocês chamam um especialista que, para tentar defender um ponto de vista, ele vai pegar um ponto totalmente fora da curva. Então ele vai dizer assim: fizemos estudos e identificamos que a quantidade de chuva diminuiu nos últimos 30 anos. Então ele pega um ponto fora, traz para dentro do debate para induzir você a pensar no seguinte, que por causa da fazenda não chove mais, né? Então esses especialistas, meus irmãos, eu estou dando esse exemplo aqui, eu nem tenho embasamento científico para dizer que está certo e que está errado. Eu só estou mostrando como os argumentos são formados, tá? Para vocês entenderem. Então, eu não falo diretamente assim, né? Isso. Não, o especialista, ele sempre traz um ponto de fora para tentar tirar o foco da discussão principal e colocar em outro. Tem que tomar muito cuidado. Especialista, para mim, é Cristo. Né? O que Cristo fala, o que Cristo ensina, o que a Bíblia nos ensina. A gente nunca pode abrir mão das Escrituras Sagradas em favor de um especialista, né? De um sociólogo, de um psicólogo, enfim, que vai tentar sempre trazer a coisa tendenciosamente para um ponto, tá? Mas como é que eu poderia usar a mídias e sem deixar que ela contamine a minha família? É possível? Meus amados, não só é possível, como tem que ser assim. Você não tem como isolar a tua família do mundo, né? Você não pode querer comprar uma fazenda, né, que não tenha cobertura de celular, colocar a tua família lá e criar a tua família distante da televisão, do rádio, da internet, dos jornais, dos livros. Isso não existe. A gente está aí envolvido, sendo bombardeados todos os dias pelas peças publicitárias, pela mídia de um modo geral. Então o que eu tenho que fazer é aprender a viver de forma
a não permitir que grude em mim e na minha família aquilo que não é aprovado por Deus, tá? Então é possível? Sim, é possível. A gente vai ver algumas coisas, tá? A primeira coisa é que a gente precisa ter uma formação bíblica boa. Colossenses 2, 6 e 7. A gente precisa ter uma formação bíblica boa. Quando você tem uma formação bíblica boa, eu não estou nem falando que você tem que ser teólogo, tá? Mas você tem que ter uma formação bíblica, ética, cristã, na tua vida, suficiente para você poder fazer juízo de valor. As pessoas criaram no passado uma coisa de que o crente que vai para a faculdade ele se desvia. O crente que vai para a faculdade ele forma pequeno grupo, ele evangeliza, ele defende posicionamento, ele escreve matérias depois que vão auxiliar outros universitários a serem cristãos na universidade. Quem se desvia na faculdade é o cara que nunca teve firmeza, que nunca teve uma boa formação bíblica, que nunca teve uma boa formação ética, moral, cristã. Então, eu vou dar uma palavra aqui para o pai, para a mãe, você que tem o seu filho pré-adolescente, adolescente, criança. Você quer dar um presente para o seu filho? Coloque o seu filho na escola bíblica dominical. Coloque seu filho para aprender a palavra de Deus. Porque aí sim você vai estar preparando ele para ter senso crítico. Eu não estou falando de religiosidade, não, porque a religiosidade é um desastre. Nós precisamos de pessoas que conheçam a Bíblia, que conheçam sobre Deus, que conheçam sobre a vontade de Deus. É isso que vai fazer diferença. Beleza? Se a pessoa tem formação bíblica, ela pode ficar o dia inteiro bombardeada por uma mídia distorcendo as verdades de Deus e ele vai ficar firme. Palavra de Deus, tá bom? Outra coisa, a gente precisa ter bastante cuidado, né? Indo aí na mesma linha do capítulo 2 de Colossenses, para nós não sermos enganados. E aquele que está em pé, cuidado para não cair. É o que a palavra de Deus ensina, né? Quem mais cai em golpe é quem acha que nunca vai cair no golpe. Grava isso que eu estou dizendo. Quem mais cai em golpe é quem acha que nunca vai cair em golpe nenhum. Porque você abaixa a guarda. Você não analisa a coisa, você fantasia aquilo que você está olhando, né? Então, para nós não sermos enganados, a gente precisa estar o tempo todo vigilante, olhando, observando, analisando aquilo que está sendo apresentado para a gente. Beleza? Outra coisa, nós precisamos saber que Cristo é a maior autoridade. A maior autoridade não é o mestre, não é o diretor, não é o especialista. A maior autoridade é Cristo. Então, se Cristo diz que é porque é. Se as escrituras sagradas dizem que eu posso fazer, eu posso. Se diz que eu não posso, eu não posso. Eu preciso entender que existe uma autoridade que tem que ser respeitada. Outra coisa, examinar os fatos, as opiniões, os programas infantis e adultos à luz da palavra de Deus. Os programas infantis, eles são hoje uma porta de entrada para todas as ideologias que são derramadas sobre os nossos jovens, as nossas crianças hoje. Tem um especial que eu estou preparando, que eu estou precisando atualizar ele. Eu escrevi esse especial já faz uns... Meu filho está com 7, 8 anos. Vai fazer uns 10 anos, mais ou menos, que eu escrevi sobre as estratégias das novelas. Então, você tem novela para terceira idade, você tem novela para jovem, que não acompanha, novela que acompanha eventualmente. Você tem novela cômica, né, que o objetivo é você ter um entretenimento. Você tem uma novela ideológica, tá ligada muito à cultura das pessoas. Você tem novela para adulto, que o pessoal chama de minisséries. E cada uma dessas aqui, tem novela para adolescente. A gente só lembrar que teve uma tal de Malhação aí que teve trocentas mil temporadas. Você tem novela para tudo, novela para criança. E cada uma tem uma estratégia de ir fidelizando, né? A gente vai trazer isso para a igreja aí muito em breve, tá bom? Então, tomar muito cuidado. Não é porque é infantil, é porque é bom.
ok? O programa pode ser infantil e ser péssimo, péssimo. Então tem que tomar cuidado. Outra coisa, para a gente terminar, a gente precisa tomar cuidado com uma palavrinha engraçada que é hedonismo, que é esse sentimento de que você acha que você pode ser feliz a todo tempo, a qualquer custo, e que você tem que ser feliz, e que a felicidade é a coisa mais importante que você pode alcançar na vida, porque o conceito de felicidade do mundo não é o conceito de felicidade de Deus. Peço desculpas aí se você estiver ouvindo a propaganda aqui do carro passando na rua. Então a gente precisa ter essa consciência de que a felicidade vinda de Deus não é necessariamente a mesma felicidade que o mundo nos dá, tá? Então a gente precisa sempre comparar aquilo que nós entendemos que é bom com aquilo que Deus nos diz que de fato é bom para a gente, tá bom? Que Deus te abençoe. Pense nisso tudo que nós temos falado aqui nesses dias. Se você tiver interesse, compartilhe desse conteúdo com as pessoas que você ama, com a sua família. E o desejo do nosso coração é que você tenha uma família sempre abençoada. Amém? Fiquem com Deus.